Olá, bom dia a todos. Estamos aqui na 27ª live do Hospital Hipo, do Hipo Conecta. Eu, dermatologista, me chamo Ana Krystinopolski e a minha colega, vamos falar hoje sobre queda de cabelos. Por favor, doutora Carolina. Olá, bom dia. Meu nome é Carolina Dranca, sou médica dermatologista aqui no Hipo também e atendo nas unidades externas, no Hipo Dermatologia, e a doutora Ana atende aqui dentro do Hipo Hospital também. A gente vai falar então sobre queda de cabelo, que é um assunto bastante recorrente nos nossos consultórios, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a queda de cabelo ela é um sintoma, né? Então, a queda por si não é uma doença, mas ela é o sintoma de que alguma coisa já não está indo tão bem, né? É uma resposta a algum estímulo que o corpo recebeu. O que a gente tem que lembrar também é que é normal perder cabelos diariamente, né? Então, nem toda queda de cabelo a gente tem que se preocupar, né? Então, é normal a gente perder de 100, 150 até 200 fios de cabelo por dia, sem que isso seja considerado um problema. Exato. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né, doutora Carolina, para a gente frisar. Muitas vezes, ao longo de um ano, a gente vai ter alguns episódios de queda de cabelo que vão se enquadrar nessa queda que a doutora Carolina comentou como sendo uma queda normal, né? Logicamente, isso é uma porcentagem, então isso é uma estimativa entre 100, 150 até 200 fios. Cada caso é um caso, né? Esse valor, essa porcentagem é uma estimativa, depende de quantos cabelos a pessoa tem. Porém, existe o ciclo capilar, né? O nosso cabelo é muito sensível a diversas variações, tanto do meio externo, quanto de medicamentos, tanto o início quanto a parada de algum medicamento. Existem diversas coisas que são capazes de influenciar no ciclo capilar, né? Uma vez que o cabelo é atingido, então, e ele recebe o estímulo para que ele entre nessa fase, nesse momento do ciclo, que é o momento de queda, todos os cabelos que estão programados para cair, vão cair, né? E após isso, ele entra novamente no ciclo, onde ele inicia novamente um novo processo, então, para que venha novamente o período que ele fica estagnado e depois, mais para frente, vai cair novamente. Além de todos esses estímulos que o cabelo pode receber, os cabelos vão caindo também ao longo da vida normalmente, né? Então, são diversas coisas que a gente precisa analisar caso a caso. Exatamente. Então, a queda de cabelo sendo um sintoma, né, isso nos leva a chegar à conclusão que existem várias causas e vários diagnósticos diferentes que podem levar à queda. Então, não é uma coisa só, né? Então, por isso que a gente precisa fazer uma avaliação. Nem toda queda de cabelo é igual uma à outra, tá? Então, e essas avaliações a gente faz em consulta médica, a gente faz a tricoscopia do couro cabeludo, então a gente olha com um aparelhinho cada couro cabeludo e cada tipo de queda tem as suas especificidades, a gente faz uma história completa do paciente, entende o que estava acontecendo com ele, o que aconteceu, medicações em uso, né? Tudo isso pra gente é importante, então a gente não pode generalizar aí uma queda de cabelo de uma maneira tão simplificada. Eu acho isso super importante também, porque pela tricoscopia que a gente faz com o dermatoscópio, né, nós conseguimos diferenciar vários diagnósticos, né? Então, como a gente estava comentando, a perda dos cabelos, a queda dos cabelos é um nome genérico que a gente consegue depois, através do exame, da consulta, da anamnese, enquadrar em diferentes diagnósticos, né? Uma coisa que é uma das coisas mais comuns quando a gente fala de queda de cabelo é o que nós chamamos de eflúvio telógeno agudo, que é isso que nós estávamos comentando. Então, sobre o cabelo receber algum estímulo e ele passa a entrar nesse processo de queda 3 meses aproximadamente do momento em que esse estímulo aconteceu, né? E isso é importante agora, é uma das causas mais prevalentes de queda agora nessa época da pandemia, né? O eflúvio telógeno agudo, ele está diretamente relacionado, assim, os que a gente mais consegue relacionar com o estresse, né?
com doenças virais. Então, quem pegou aí o Covid pode sim ter uma queda de cabelo, geralmente 3 meses após o insulto do Covid, por exemplo. As gestantes, né, que passaram a gestação inteira bastante cabeludas, isso é já o esperado, né, porque a gestação, os hormônios da gestação fazem o cabelo crescer mais, ficar mais cheio e cair menos por consequência, mas depois da gestação esses cabelos caem e caem bastante, né, geralmente após ali os 3 meses do parto. Parada de medicações, início de novas medicações, né? Quimioterapia também, são tudo coisas assim, insultos que a gente consegue perceber esse eflúvio telógeno agudo. Outra coisa que a gente tem que sempre falar, o eflúvio telógeno agudo, esse que a gente está falando, ele é autolimitado, tá? Então, assim, é claro que a gente vai excluir outras causas para essa queda de cabelo, mas sendo um eflúvio telógeno agudo, o tempo dá o jeito, né? Então a gente não precisa se desesperar, né? O cabelo cai, mas o insulto parando, o cabelo vai voltar a crescer e vai entrar no seu ciclo de crescimento novamente. Eu acho isso super importante também, porque às vezes essa queda ela é importante, né? Ela é muito maior do que a habitual, que o paciente já está acostumado a ter, e então isso nos assusta, né? O paciente também refere que isso acaba assustando no primeiro momento, né? Então a gente ter a tranquilidade de que a gente tem um diagnóstico para a nossa queda de cabelo e que ela se deve realmente a um insulto anterior que aconteceu aproximadamente 3 meses atrás e que daqui 3 meses é para estar normalizada essa percepção de queda aumentada, isso nos traz uma tranquilidade, né, com relação à condução desses casos. Uma coisa que as pessoas muito frequentemente nos perguntam é se existem alguma coisa, né, se existe alguma coisa que pode influenciar na melhora mais rápida, né? E aí entra o clássico uso dos polivitamínicos, né? Bastante clássico. Que a gente tem, né? A gente deseja melhorar mais rápido e então existem diversos polivitamínicos no mercado, né? Nas prateleiras, que geralmente as pessoas indicam, assim, no boca a boca, né? Para fazer uso desses polivitamínicos. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito bem pontuado. Então, se existe déficit, se existe diminuição de alguma vitamina, algum mineral, isso vai ser rastreado pelos exames de sangue, né? Pelos exames laboratoriais. Vitamina D, vitamina B12, ferro, né? Uma anemia que de repente vem aparecer, alguma alteração dos hormônios da tireoide, nós fazemos esse rastreio, né? Então, não existe a indicação de nós fazermos uso de polivitamínicos de maneira indiscriminada. Até porque a concentração desses minerais e vitaminas que existem, né, corriqueiramente nos produtos, ela é bem baixa, bem pequena, então ela acaba não nos ajudando no sentido de uma reposição específica, né? Exatamente, os pacientes têm muita facilidade de comprar esse tipo de medicação, gastam um dinheiro, mas a gente sabe assim que isso não necessariamente vai trazer um resultado, vai agregar, né? Então, antes de sair comprando medicação, antes de sair comprando multivitamínico, tônicos, é importante consultar seu dermatologista para evitar esses gastos aí que não vão te trazer retorno, né? E às vezes o uso desses polivitamínicos podem trazer efeitos colaterais também, tá? Outra coisa que perguntam bastante, né, em relação a isso é se a má alimentação tem realmente uma relação direta com a queda de cabelo, tá? É muito difícil, né, a gente ver uma queda de cabelo por avitaminose mesmo, tá? Um dos motivos pelos quais é muito difícil a gente prescrever esses polivitamínicos, né? E outra, essa restrição alimentar, ela teria que ser muito grande, ou um paciente ter algum distúrbio de absorção, por exemplo, os pacientes que fizeram uma redução de estômago, que aí sim, eles têm classicamente, né, uma dificuldade de absorção de alguns nutrientes. Este sim, a gente tem que entrar mais com a reposição de vitaminas, e são coisas bastante específicas, né? Eu acho que nunca prescrevi um multivitamínico para queda de cabelo, assim, esses que tem de tudo um pouco, que é bem, assim, a gente não usa na nossa prática, tá? Então, mais a questão comercial do que propriamente a questão
De tratamento, né? E às vezes o paciente se sente mais tranquilo também de usar alguma coisa, de tomar alguma coisa, né? Mas assim, é bem controversa ainda essa questão, tá? Maravilha. Bom, e aí fora essa queda difusa, essa percepção aumentada de queda, existem outros diversos diagnósticos diferenciais para as perdas dos cabelos. Existem quadros, por exemplo, onde ocorre a perda localizada, né? Uma área, uma placa, geralmente arredondada, por exemplo, de perda dos cabelos, que geralmente é súbita e que pode ser apenas localizada ou às vezes evoluir para quadros um pouco mais importantes até de perda completa dos cabelos, né? Esses quadros também devem ser analisados um a um, mas essa é uma apresentação clássica, por exemplo, das alopécias areatas, né? Então, isso é uma coisa que requer diagnóstico clínico em consultório e aí, assim, tratamento específico, que pode ser feito de diversas maneiras, né? Exatamente. Nesses casos específicos aí de alopécia areata, que você vê realmente áreas circulares no couro cabeludo, na barba, isso é uma doença autoimune, né? Por algum motivo houve um desbalanço no corpo do paciente, ele produziu anticorpos contra si mesmo, tá? É claro que aí a gente faz uma investigação um pouquinho mais intensa, a gente investiga outras doenças autoimunes, né? Que ele pode sinalizar essas outras doenças autoimunes no corpo também. E aí a gente faz o tratamento conforme a indicação de cada paciente, né? Então, tanto tratamento de aplicar no couro cabeludo, tratamentos injetáveis que a gente pode fazer em consultório, às vezes a gente faz até mesmo tratamento via oral, mas isso também sempre após uma avaliação médica. Pormenorizada, né? Bom, uma outra questão que eu acho muito pertinente a gente discutir é a respeito da influência genética, né? Então, o que nós chamamos a calvície, a alopecia androgenética. Esse é um quadro clínico que acomete uma boa porcentagem, né, da população, tanto homens quanto mulheres. De modo geral, a gente acreditava, né, assim, no popular a gente vê mais homens calvos, né, mas esse quadro também acomete as mulheres. Às vezes, quando a gente dá esse diagnóstico em consultório, as pessoas ficam um pouco surpresas, inclusive, né, e a gente percebe que os cabelos eles vão afinando ao longo dos anos. Isso pode começar, pode aparecer desde lá da puberdade, né, logo nas idades mais jovens, e o quadro vem então se acentuando ao longo dos anos. Esse é um diagnóstico que também requer, né, a tricoscopia, é muito importante a gente fazer essa avaliação para ter essa certeza, né? E o tratamento nesses casos é contínuo. Exatamente. Né, por se tratar de uma doença genética, né? A gente nunca pode dizer que a gente tem cura, né? Então, é uma doença crônica. Quanto antes a gente diagnosticar e quanto antes a gente começar a tratar, a gente vai poupar aí os cabelos de afinarem, de irem caindo, né? Então, a gente vai tentar frear aí o desenvolvimento da doença, né? E vai diminuir o tempo, aí a rapidez com que ela vai evoluir, né? E isso quer dizer que a gente vai tentar manter por mais tempo os fios de cabelo no couro cabeludo, né? Esse é aquele tipo de queda mais característico que a gente vê ou pelas entradas ou aqui atrás no vértex, né? E mulheres também, quando apresentam esse tipo de alopécia, fica aqui como se fosse aqui a parte de cima da cabeça, com o couro cabeludo ficando mais visível, né? Então, é bem importante também que a gente diagnostique precocemente, que a gente entenda que é uma doença crônica e que vai evoluir se a gente não tratar, né? E, portanto, exige que o tratamento seja contínuo, regrado, vai ser aquela coisa que nem você vai escovar seus dentes todo dia, você vai ter que fazer o uso das medicações, sejam elas via oral, sejam as de passar, mas aí a gente programa sempre as melhores, né, o melhor tratamento aí para cada paciente, né? Maravilha, acho que é exatamente isso. Bom, e existem também os tipos de perda de cabelo, que são muito específicos, né, que incorrem em uma fibrose, uma perda dos cabelos que gera uma cicatriz. Quando essa cicatriz está instaurada, o cabelo ele não retorna mais naquele folículo, né, naquele local.
Existem também vários tipos de doenças específicas que fazem esse quadro. Isso definitivamente requer um diagnóstico clínico e muitas vezes até mesmo a realização de uma biópsia, né, para confirmação, uma biópsia do couro cabeludo. E esse diagnóstico, ele tem que ser feito, tem que ser firmado o quanto antes, por isso que muitas vezes também é necessária a realização dessa biópsia, né, para que a gente institua o tratamento o mais rápido possível e o paciente tenha o melhor desfecho no final, né, desses quadros. Esses quadros de alopécias cicatriciais, às vezes pode começar em qualquer idade, né, mas geralmente começa em idade adulta. E é um diagnóstico difícil para a gente dar, né? Porque o cabelo, assim, ele está muito relacionado com a autoestima do paciente, né? Então, é difícil para a gente dar o diagnóstico, é difícil para o paciente aceitar também, né? Que ele possa ter uma dessas alopécias cicatriciais. Mas o mais importante é que realmente a gente diagnostique e que faça o tratamento o quanto antes, né? Quanto antes a gente inicia os tratamentos, a gente mantém mais fios de cabelo no couro cabeludo, né? E muitas vezes a gente não consegue regredir a ponto de deixar o paciente com o tanto de cabelo que ele tinha antigamente. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bastante em mente. Bom, maravilha. Então, acho que a gente conseguiu dar um panorama geral, né, dos principais casos. Vamos para as perguntas dos pacientes, então, as perguntas que foram enviadas, para que a gente possa discutir um pouco as dúvidas também, né, dos pacientes, de vocês. E a gente, assim, foram algumas, né, perguntas, algumas relacionadas a casos bastante específicos, e aí a gente vai precisar conduzir caso a caso, né? Nós vamos então responder as perguntas mais gerais. A primeira delas é sobre tintura, se isso poderia ocasionar uma perda de cabelos, né? Esses procedimentos assim de coloração, descoloração, principalmente, alisamento dos fios, no geral, eles podem causar queda de cabelo, mas daí é pela quebra do fio, né? E não por conta de alterações dentro do couro cabeludo. Claro que quando a gente pega muito paciente que faz esses procedimentos no cabelo, né? Em salões e tudo mais, e que voltam com bastante irritação no couro cabeludo, que fazem dermatites, que fazem alergias e tudo mais. Mas a maioria das quedas de cabelo por esse tipo de procedimento é devido à quebra do fio. Porque esses produtos realmente danificam, não tem como a gente dizer que não vai danificar o fio de cabelo. E aí são os prós e contras, né? A gente tem que tentar maquiar e evitar os piores efeitos de tintura, de descoloração, de alisamentos, mas a gente tem que saber que dano sempre vai trazer para o cabelo. Maravilha. Eu acho isso fundamental também, a gente diferenciar os acometimentos que são do folículo, de onde sai o fio de cabelo, dos acometimentos da haste, isso, né? Exatamente. Então, isso é, assim, fundamental. Quando a gente faz esses procedimentos, o que agride realmente é a haste do cabelo, né? Na maioria das vezes. Exato. Outra pergunta ali é se a caspa tem relação com a queda de cabelo. Em alguns casos muito intensos, então, quando a caspa, né, ou a dermatite seborreica, falando no nome mais que a gente usa mais técnico, quando ela está muito inflamada, né, acometendo bastante o couro cabeludo, aí sim ela pode agravar um pouquinho a queda. Mas a caspa em si, essa descamação fina, não vai ter relação com a queda dos cabelos, tá? E outra pergunta que fazem bastante pra gente, geralmente quem tem caspa ou tem cabelo oleoso, pergunta se lavar os cabelos todos os dias, se isso tem ação sobre a piora da queda. E isso definitivamente não, tá? Então, lavar o cabelo não faz cair mais, podem lavar tranquilamente, diariamente, que não vai ter problema quanto isso. Inclusive é aconselhado, né? Exato. Se você tem o couro cabeludo oleoso, se o teu cabelo produz bastante oleosidade, né? O couro cabeludo, às vezes a gente fala muito, né? Meu cabelo é oleoso. Não, o couro cabeludo, né? Então, se você tem o couro cabeludo oleoso, lavar todos os dias é parte do tratamento. Inclusive, se você tem essa dermatite seborreica, né? Cuja manifestação é a caspa,
é grave, importante, é fundamental você lavar o cabelo todos os dias. Outra questão também para quem tem dermatite seborreica, não dormir de cabelos molhados, né? Que isso acaba ajudando essa proliferação, então, da oleosidade, dos fatores que são implicados, né, na causa, na patogênese desse acometimento. Uma outra pergunta que enviaram foi se fatores emocionais podem interferir na questão da queda do cabelo. Isso sim, né? A gente sabe que alguns estresses importantes que ocorrem ao longo da nossa vida são um gatilho para aquele quadro que a gente comentou no início, né, da live, que é o eflúvio telógeno agudo, né? Isso é uma coisa que realmente pode estar associada. Mas como nós comentamos, esse quadro é benigno, autolimitado e em 6 meses após o fato, a injúria, né, o que ocorreu, é para estar normalizada a percepção de queda. Então, essa sensação de que você passa a mão e vê que tem cabelo no chão, no banheiro, né? A gente sempre diferencia, então, essa percepção de queda para a rarefação. A gente já comentou que é a percepção do couro cabeludo aparente. Isso não é normal e precisa ser corretamente diagnosticado e avaliado. Outro quadro que é relacionado ao estresse, às vezes a gente vê como um gatilho para queda, para início da queda, seria nas alopécias areatas, né? Que aí também a gente consegue ver traumas emocionais como gatilho. Então, tá bem. Se condicionador de cabelo provoca a queda, não, tá? Esse tipo de questionamento tem muito mais a ver com percepção, com oleosidade de couro cabeludo, da forma que você aplica, mas no geral, não, tá? Esses cosméticos, assim, mais leves não têm esse poder aí. Outra pergunta, quais são as coisas, né, que podem fragilizar os fios? Então, como nós comentamos, essas questões que envolvem a haste do cabelo, o fio do cabelo, é fragilizado no nosso dia a dia, né? Então, todas as coisas podem acabar fragilizando os nossos fios. Procedimentos que às vezes a gente realiza no sentido de descoloração, tintura, especialmente descoloração, os alisamentos fragilizam o nosso fio, né? Aí cabe a nós escolhermos se nós queremos ficar com ter esses procedimentos no nosso cabelo ou não, né? De modo geral, isso tem que ser avaliado. Os profissionais de beleza, né, os cabeleireiros, acabam tendo uma ótima indicação. Procure um bom cabeleireiro e acredite no que ele te fala. Às vezes, realmente não está indicado fazer aquele procedimento que você gostaria de fazer. Uma coisa muito clássica que a gente sempre vê é que os pacientes gostam, né, de descolorir o cabelo e alisar. E isso é uma coisa difícil, né? Fragiliza bastante a haste nesse sentido. Exatamente. Tinha uma outra pergunta ali, se o hábito de passar as mãos no cabelo pode provocar falha. Isso me fez lembrar outra coisa, que a gente tem uma alopécia bastante significativa, que é a alopécia de tração. Quando a gente traciona muitos fios, prende muito fortemente, tem o costume de fazer penteados, trancinhas, né, muito apertadas no cabelo, isso pode sim gerar queda de cabelo, né? É a alopécia de tração que a gente fala, tá? É muito comum a gente ver em criancinhas, né? Quando as mães prendem o cabelo muito forte, que realmente começa a ficar com falha, tá? Além do desconforto no couro cabeludo, isso gera dor, né? Leva desconforto. Pode sim evoluir para uma alopécia cicatricial se essa tração for realmente muito intensa e muito duradoura. Então, até em relação a como você prende o teu cabelo, né, ao fato, às vezes, das pessoas fazerem muita escova, muita chapinha que traciona realmente, isso também pode levar a uma queda que evolua de uma forma até mesmo cicatricial. Então, a gente tem que cuidar, tem que ser gentil, né, com os fios de cabelo e com o couro cabeludo. Uhum. Ok. Temos mais alguma pergunta? Vamos ver aqui. Bom, Essa que eu falei, pode passar a próxima, por favor. Bom, perguntaram se há épocas do ano em que os cabelos caem mais. Bom, essas variações sazonais que a gente fala, né, com os períodos do ano, elas se relacionam, né? Existem alguns estudos que mostram a alteração. Em épocas mesmo de outono, parece até jocoso isso, né? Na época de outono o cabelo cairia um pouco mais,
Mas como existem outras coisas que no nosso dia a dia acabam influenciando mais, como nós já comentamos, medicamentos, outros hábitos, a gente não vê isso de modo muito frequente. É uma queda pequena que acaba se diluindo aí ao longo do ano e não é uma coisa que se torne tão importante, tão significativa, né? Exato. Na nossa rotina, tanto de consultório, a gente não percebe isso nos pacientes. Bom, a outra pergunta foi como identificar os sintomas de uma queda anormal, né, dos fios. É aquilo que a gente falou no início da live, né? A quantidade muito é o que a gente vai observar, tá? Então, agora como muitas pessoas estão mais em casa, né, com o seu local ali que você está se movimentando no dia a dia mais restrito, a gente observa que os fios estão caindo mais, né? Então, essa é uma maneira que a gente pode perceber. Às vezes, quando você percebe que o rabo de cavalo está ficando mais fino, né? Menos denso. Às vezes, o couro cabeludo ficando mais visível também é um sinal de queda de cabelo. E outra coisa é que, às vezes, por exemplo, na alopecia androgenética, né? Como os fios vão afinando, às vezes a gente tem a sensação que o cabelo está ficando mais claro, porque o fio está ficando cada vez mais fino. Então, também é uma forma da gente perceber um pouquinho aí que a queda de cabelo está presente, está tendo alguma alteração aí. Maravilha. Bom, e a próxima é como entender se o meu caso de queda de cabelo é grave ou ele é apenas passageiro, né? Essa pergunta acho que é a mais ampla que nos mandaram até então, né? Isso a gente vai ter que discutir em consulta, né? Vai depender do diagnóstico que você tem e aí isso vai ser colocado, especialmente depois da realização da tricoscopia. Hoje em dia não tem como a gente fazer uma consulta de cabelo e não fazer, né, a tricoscopia, nem que seja manual. É um exame simples, indolor, rápido, que a gente consegue obter imagens, mostrar, né, para você, para o paciente, quais são as alterações que a gente está vendo. Eu sempre brinco, né, eu vou fotografar para a gente ver junto, porque senão só eu vejo e aí não fica justo, né. Então, os meus pacientes sabem que eu sempre fotografo, acredito que a doutora Carolina também, para a gente ver junto, mostrar as alterações, e aí sim a gente vai conseguir estabelecer. Essa queda é passageira, daqui 3 meses vai estar tudo bem, essa queda não é passageira, infelizmente, isso vai se prolongar e aí estabelecer o melhor tratamento caso a caso, né? Exato. Temos alguma pergunta? Tratamentos, então, para queda capilar, como a gente já falou, vão depender do motivo da sua queda, né? Em alguns casos, o tratamento é o tempo, como no eflúvio telógeno agudo. Em outros, a gente faz tratamento com tônicos. Casos específicos, de repente o paciente está realmente com uma vitaminose, uma anemia, a gente faz reposição via oral. Laser pode ser usado em alguns casos específicos, medicação injetável, então é bastante variável aí a gama de procedimentos e de tratamentos que a gente tem, a depender de cada caso. Maravilha. A próxima pergunta foi exatamente sobre isso, se o laser realmente é uma boa opção. Ele é uma boa opção para alguns casos, não para todos, né? A gente tem que diferenciar o laser das luzes de LED, são duas coisas diferentes, né? As luzes de LED são luzes de baixa potência que a gente consegue utilizar em alguns dispositivos até de home care, então em casa. Para alguns casos, por exemplo, de alopecia androgenética, né, a calvície, a gente indica para alguns desses pacientes. O laser é um tratamento que a gente faz em consultório, né? E aí são casos específicos, definitivamente não é para todos os casos, mas para alguns sim, os pacientes acabam se beneficiando. Exato. Se usar boné ou chapéu pode prejudicar a situação. Vai depender aí do que está causando a tua queda, se você tem uma dermatite muito intensa e muito inflamada, se o boné que você usa faz muita pressão no couro cabeludo, porque isso também aí tem até o mecanismo um pouco parecido ali com a alopecia de tração, que a gente tinha comentado, né? Então, vai depender a cada caso, mas não que assim usar um boné, um chapéu eventualmente vá causar queda no teu cabelo. Não, tá? Podem usar tranquilos, até porque é importante para se proteger do sol, né? Que aí a gente já entra com a fotoproteção, que a gente, dermatologista, sempre bate o martelo para os pacientes cuidarem bastante. Com certeza. Isso, assim, se você é calvo, tem que usar chapéu, boné, sempre que tiver na exposição solar.
que isso é uma coisa realmente muito importante. Exato, até porque queima o couro cabeludo, né? Como a gente não tem aquela proteção física do cabelo, o sol incide diretamente no couro cabeludo, né? Queimadura solar, inclusive câncer de pele em quem é calvo, acaba se tornando uma coisa mais comum, né? Concordo. Bom, e aí se é possível prevenir a queda dos cabelos, de modo geral, é possível prevenir nesse sentido, inclusive, que a doutora Carolina comentou, sobre a alopécia de tração. Então, manter os cabelos mais soltos, não fazer esses penteados que puxam o local, especialmente os cabelos da parte da frente, né? São coisas que acabam influenciando bastante. E outras coisas para prevenção é manter um bom estilo de vida, né? De modo geral. Então, tentar não ficar muito estressado, comer bem, dormir bem, são todas as coisas que influenciam, né? Eu sempre costumo dizer que os nossos cabelos são muito sensíveis ao nosso dia a dia, à forma como a gente leva a vida, né? Tinham perguntado ali antes em relação aos parabenos e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente tem a Anvisa, que ela é bastante presente assim, nessa questão de produtos de beleza, de cosméticos e tudo mais. Então, e existem concentrações, aí os parabenos eles são usados também para questão de durabilidade dos cosméticos e tudo mais, eles são super importantes, tá? Para a estabilização e para a gente manter a atividade, assim, conservação do conservação, produto, né? Exatamente, a conservação do produto. Então, assim, o que você compra numa farmácia que você sabe a procedência, né, que tem aquela quantidade ali pré-estabelecida, isso a Anvisa já fez testes, entendeu? Ela só libera quando aquilo realmente não é nocivo, tá? Então, assim, a depender da procedência do que você está usando no teu cabelo, não tem que se preocupar com os parabenos que se podem fazer mal ou não. Agora, se você for num salão e você não souber o que estão aplicando no seu cabelo, aí é uma questão que a gente tem que se preocupar realmente, né? Então, se certificando da procedência, tá tudo tranquilo, tá? Eu acho que isso é uma coisa muito importante também. Isso não só para as coisas de cabelo, mas para as coisas que a gente aplica na pele, no rosto, enfim. Respeitar o prazo de validade, né? O produto ele foi feito para ser usado naquele período. Então, respeitar o prazo de validade é fundamental, tá? A próxima é se a queda de cabelo ocorre localmente, deixando o local bem liso e também na sobrancelha. Eu acho que isso é uma coisa... A área ali, provavelmente, né? Pode ser, ou até a AFF, né? Então, isso é uma coisa legal, eu acho que é importante a gente destacar. Como nós tínhamos falado das alopécias cicatriciais, né? Existe um tipo de alopécia cicatricial que chama alopécia frontal fibrosante. Esse é um tipo de alopécia um pouco mais recente, ele teve o diagnóstico a partir, sim, o surgimento, né, dos primeiros relatos a partir da década de meados da década de 90. E desde então a gente vem vendo cada vez mais casos aparecendo, né? Antes era um diagnóstico mais das mulheres na pós-menopausa e agora cada vez mais também nas mulheres e mesmo alguns homens um pouco mais jovens, né? Então, duas coisas para a gente ficar atento. Perda de sobrancelhas, então a sensação de que a sobrancelha está ficando fina, rarefeita, afinada, e também a perda dos cabelos na porção de implantação. Nessa porção aqui da frente, né? A gente percebe que essa linha de implantação, ela vai andando para trás, ela vai regredindo, né? Existem algumas outras maneiras desse acometimento se apresentar, mas esse é um quadro bem clássico, né? Isso não é normal e tem que ser avaliado por um especialista o quanto antes, né? Exatamente. Aí a gente entra nessas coisas, assim, quando tá estranha a queda de cabelo, né? Não é aquela coisa homogênea, né? Tá caindo mais, né, de uma área localizada no couro cabeludo, você tá notando que não é aquela queda habitual, procure seu médico dermatologista para a gente diagnosticar o quanto antes em consulta médica, certo? Maravilha. Então, acho que agora estamos encerrando, tá? A live ela vai ficar disponível aí no canal do YouTube, tá? No Hipo Conecta. Então, quem perdeu aí alguma parte ou quiser rever, pode acessar lá que vai ficar gravadinho. Maravilha. Muito obrigada, pessoal, por nos estarem conosco, nos acompanharem nesse dia.
Nós temos mais lives programadas, né? Exatamente. Tem a programação no dia 26/11, a live do grupo IPS, né? Que vai falar sobre o tema tratamento de ronco e apneia. Então, com a doutora Cíntia Rosa e a doutora Denise Soares. Aguardamos todos vocês para acompanharem mais esse tema aqui conosco. Foi um prazer. Obrigada. Prazer, muito obrigada pela participação de todos. Lembrar aqui que os atendimentos no IPO estão acontecendo, tá? A gente está fazendo triagem em recepções diferentes para os pacientes que estão aí com algum sintoma respiratório, com suspeita de Covid, tá? Agora temos aqui também o pronto atendimento infantil, né? Para otorrino infantil, tá? Então, a gente está aí para atender vocês, ou aqui dentro do hospital, ou nas unidades IPO distribuídas pela cidade aí, que vocês podem encontrar alguma mais próxima de vocês. Perfeito. Nós seguimos também em teleconsulta, né? Então, para os pacientes que tiverem essa necessidade, essa demanda, é possível fazer o seu agendamento pelo IPO Conecta em todos os nossos canais de teleatendimento. Então é isso, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Até mais. Qualquer coisa estamos à disposição.